É no gramado sintético que a luta o aguarda. Fala, porcada! Tarde de sábado, massa em ambiente um pouco hostil. Aqui desejando a vocês, ó, saúde e que a gente possa bater um papo com a Isa Isabela. Eu vou contar uma coisa para você. O povo ficou louco quando soube que você vai estar com a gente no Mundial também. Nós vamos ter a Isa, nós vamos ter o Diego Marada, nós vamos ter o Danilo Lavieri. Vamos ter também o tiozão do Verdão, Isa, fazendo esquetes, prestação de serviço, quanto Ó, custa para comer, aonde come, como é que faz para ir no estádio. Vai ser legal a nossa cobertura aqui no Mundial. E ó, vou contar um negócio para você, hein? Meu sonho é trazer o Simoninha para a gente fazer uma mesa redonda, todo mundo junto, né? Com o Simoninha participando também, para a gente poder falar do Palmeiras no Mundial. Você tá bem, ia né? ser bom. Tô bem, tudo tranquilo, tudo certo. Bem igual o Palmeiras. É isso. Bom, vamos falar um pouquinho do jogo da semana, né? Tá tudo azul, né, Isa? Não tem muito o que dizer. Você tá de azul e eu também. Tô de Então tá azul, tudo azul. eu tô de Nápoles hoje. Tô de azul, Ó, que você de camisa azul. linda do Napoli, É. isso. Tá tudo azul, né? Vai falar o quê, né? É bom a gente ver esse momento do Palmeiras. Fala. Não, é isso, Massa. Vai falar o quê, né? Não tem. A galera que é corneteira, que gosta de criticar, não tem o que criticar nesse momento, porque tá tudo dando certo. O Palmeiras tá super encaixado. Dá para perceber que o clima, o ambiente tá muito bom entre os jogadores, a comissão técnica. E o Palmeiras tem vencido. Tem vencido jogando bem, tem vencido jogando não tão bem assim, mas os resultados estão acontecendo. E agora, no domingo, tem um grande desafio contra o Flamengo. Pois é. Isa, o que que você tá achando do Maurício, né? O Maurício é um jogador que chegou, se firmou, era o melhor jogador do Palmeiras no estadual. É óbvio que a gente percebe que o Abel não está trabalhando com esse negócio de 11 titulares, de 1 a 11, Sim. mas ele tem sido um jogador fundamental. Qual que é o seu olhar do Maurício? Ele é mais meia atacante? Como você vê o Maurício? Queria o teu olhar para que eu também possa me Tá. balizar aqui. Olha, eu gosto muito do Maurício. Acho que desde que ele chegou, ele faz boas partidas, é um jogador importante. E mesmo, né, quando ele se lesionou, ele era o melhor jogador do Palmeiras na temporada. E aí ele se lesiona, fica fora, volta. Pelo Palmeiras ter um elenco bem recheado, e como você falou, né? Não tem 11 titulares hoje. Hoje o Abel, todo jogo muda pelo menos alguma peça, ele muda. Tem alguns jogadores que são mais constantes no time, como o Facundo, por exemplo, que contra o Ceará não esteve, mas é um jogador que costuma estar em campo. Mas o Maurício, para mim, ele dá para o Palmeiras uma coisa que talvez estivesse faltando com o Rafael Veiga. O Rafael Veiga sempre fez muito bem essa aproximação, né? Mas eu acho que o Maurício tem sido muito importante, um elo importante de ligação do meio para o ataque. Eu acho que o Palmeiras tem sido mais criativo com ele. E ele, assim como o Veiga, chega muito bem na área, né? Ele se aproxima muito bem, ele chuta muito bem, então é um jogador que faz gols. Eu gosto muito quando ele joga aproximado com o Estevão, a gente viu bastante isso no jogo contra o Ceará. E acho que ele tem sido um dos jogadores mais importantes nesse elenco do Palmeiras, Massa. Perfeito. Bom, cara, Isa, amanhã tem um jogo emblemático, né? Porque nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo têm protagonizado disputas, dividindo Uhum, títulos, um é uhum. campeão, outro é vice, não sei o quê, e vai, briga, e luta e chega. O Flamengo está num momento de mudança, né? Mudou toda a diretoria. Uhum. O Felipe Luiz é um treinador jovem, aí, muito jovem. Chegou um diretor esportivo, o Zé Boto, de fora, muito jogador machucado. Mas o que que você pensa desse confronto? Porque eu gostaria que o Palmeiras fizesse um jogo acima de qualquer suspeita, sabe? Sim, eu Ganhar ou também. não, aí bora a bola Uhum. bater na trave, entrar, o juiz, enfim, tem outras variações do futebol que a gente não controla, como gosta de dizer o Abel Ferreira, e ele tem razão. O que é que você projeta para esse jogo, o momento do Flamengo, o momento do Palmeiras?
Tá. Ó, primeiro, Massa, que é um jogo importantíssimo, pensando no que o Palmeiras pode construir no campeonato. É claro, ainda tem muita competição pela frente, vai ter pausa para o Mundial, mas é a oportunidade do Palmeiras abrir 7 pontos de vantagem para um grande concorrente ao título. Então, seria muito interessante o Palmeiras não desperdiçar essa oportunidade, porque dificilmente você tem a chance de abrir tantos pontos para um time como o Flamengo. É, e fora que você vai ter o confronto de novo no segundo turno na casa do Flamengo. O Palmeiras tem tido dificuldades com o Flamengo em campeonatos brasileiros nos últimos tempos, tanto que a última vitória, eu fiz um vídeo que eu vou subir amanhã antes do jogo para minhas redes sociais, mas a última vitória do Palmeiras em campeonatos brasileiros diante do Flamengo foi em 2017. Então, assim, se o Palmeiras nesse ano tem sido chamado por alguns de exterminador de invencibilidades, tá na hora de quebrar mais um tabu, né? Seria bem importante o Palmeiras romper essa barreira, quebrar esse tabu, vencer o Flamengo, mas a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, porque por mais que o Flamengo não esteja numa situação tão linear na temporada, é um time que ainda oscila muito, às vezes vai e ganha de 6-0 e às vezes tem dificuldade contra um time que você não imagina que o Flamengo vai ter. Mas é um time que a gente sabe que tem um elenco super poderoso e, além disso, tem individualidades importantes, como a Arrascaeta, que quando tá bem fisicamente, porque ele se machuca muito, mas quando tá bem fisicamente, ele é um cara que pode sozinho fazer a diferença e ganhar um jogo pro Flamengo. Então, eu vejo uma partida difícil, mas que o Palmeiras tem que levar muito a sério essa questão de poder criar essa gordura diante de um adversário tão difícil. E ainda mais pensando, né, Massa? Eu lembro quando a gente estava conversando antes, algumas semanas atrás, sobre a sequência do Palmeiras, como era difícil, né? E o Palmeiras está passando muito bem por essa sequência. Eu acho que esse jogo é a cereja do bolo. Apesar de ter um jogo difícil contra o Cruzeiro depois também, mas eu acho que esse jogo contra o Flamengo é a cereja do bolo para terminar essa metade do ano antes do Mundial muito bem lá em cima. Feito. Bom, Isa, não tivemos na quinta-feira a coletiva do Abel, porque o Abel foi participar da formatura da filha mais velha dele, né? Existe um otimismo muito grande da direção do clube da Uhum, permanência dele até 2027. Teria até sido uma condição da presidente Leila Pereira, olha, vamos renovar, mas é 27, porque o Abel estava falando de 26, existe essa coisa do Abel esperar terminar o Mundial de Clubes, mas eu quero falar sobre o Castanheira, porque a uhum, informação que eu tenho é que a família dele não veio e que ele gostaria de voltar para conviver um pouco com a família. Você viu uhum, a coletiva dele? Que nível, né? Tanto ele como o João, tirando aquele negócio de sistema lá que o João foi muito infeliz, sim. é é impressionante como eles têm um nível, né, de entendimento das coisas muito acima do normal para o futebol brasileiro, não, Isa? São sempre boas coletivas, né? Assim, quando eles estão dispostos a explicar o jogo, porque às vezes a gente sabe que o Abel ele tá É, nervoso e aí acaba não dando boas coletivas porque ele acaba sendo muito reativo. Mas em geral, essa comissão técnica tem um entendimento muito bom e eles passam isso. Né, para quem está assistindo a coletiva. E eu acho isso tão interessante, Massa, porque é legal a gente vê um profissional falar sobre as escolhas dele e explicar por que ele fez isso, né? Às vezes até de uma forma simples, mas muito didática para quem está assistindo. E realmente, assim, essa comissão técnica do Palmeiras é especial, né? Muitas pessoas batem na questão da disciplina, deles serem muito eloquentes e tudo mais. Mas, assim, é uma comissão técnica que faz um trabalho excepcional de 5 anos já, algo muito difícil da gente ver no futebol brasileiro. E eles são de fato diferenciados. de fato são muito diferenciados. Bom, a gente falou do Maurício, falamos do jogo de amanhã contra o Flamengo, do Castanheira, do Abel. Resta para mim, para a gente encerrar o nosso papo hoje, Uhum, é olhar um pouco para o Mundial de Clubes, né, que está chegando aí. Eu percebo nos rivais um certo. Aqui em São Paulo, né? Não vou falar fora, uhum, porque tem Fluminense e Flamengo também disputando, mas eu percebo assim um certo desdém, né? Primeiro é um desdém, fala, isso é campeonato, Copa do Mundo aí.
E também uma esperança brutal de que o Palmeiras não vai ser campeão da Copa do Mundo de Clubes. Qual que é teu olhar do Campeonato Mundial, né? Eu vou Tá. adiantar o meu. Eu gostaria que o Palmeiras fosse a próxima fase do Mundial, se classificasse no grupo dele. A partir daí, não dá para saber o que vai acontecer. Tem adversários muito pesados, muito difíceis pela frente, né? Mas eu queria te Uhum. ouvir. Eu penso mesmo que você, Márcia. Eu acho que todo palmeirense tem esse entendimento de que é muito difícil ganhar o Mundial de Clubes nesse formato. Mas o Palmeiras passando, eu também quero que o Palmeiras passe para a próxima fase. Nas oitavas de final, provavelmente vem um europeu, né? Porque o Palmeiras cruza ali com um grupo de PSG, Atlético de Madrid, tem o Botafogo também. Isso. Mas eu acho que passar para as oitavas é vamos dizer assim, a missão do Palmeiras. E aí, do que vier ali para frente é um feito enorme. Porque eu acho que o Palmeiras tem muita possibilidade de competir nesse Mundial de Clubes, mas a gente sabe que o nível dos europeus é mais elevado. É óbvio que eles vão estar no fim da temporada, mas o Palmeiras, por exemplo, pode correr o risco de pegar o campeão da Champions League, caso o PSG seja campeão, tá na final da Champions League. Então, olha o nível de enfrentamento, né? E assim, eu acho que, o Márcia, você falou da questão do desdém, né? De quem não tá participando. Sabe, criança quando tá com inveja do brinquedo da outra criança, e aí fica, ai, porque o meu é melhor que o seu. Ai, o seu nem é tão bom assim. É porque eles não É, vão estar, então aí é complicado, né? isso. Aí tem que usar alguma coisa. Eu até brinco lá na Opinião Placar, né? O programa que eu faço na Placar, porque eles ficam brincando comigo, o Palmeiras não tem mundial, e aí mostra uma folha em branco falando, é o pôster do Mundial do Palmeiras. Eu falo, gente, vocês estão igual a Praça Nossa, só tem essa piada. Porque não tem. É, Então aí é isso. acaba ficando o disco quebrado, entendeu? Então é isso, o Palmeiras vive um momento tão bom que quem não torce pro Palmeiras precisa se apegar na única coisa que tem, porque não tem muito o que dizer, né? Perfeito. É igual o Massa adolescente apaixonado e a menina não queria nada e depois quando a menina falou não quero mesmo, aí o Massa fazia assim, eu também não achava você tão bonita. Então tá bom. É isso aí. Isa Labate conosco neste sábado. Muito obrigado. Isa, você embarca quando para os Estados Unidos? Me conte. Eu vou em cima da hora da estreia. Eu chego lá dia 13. O Palmeiras estreia Dia dia 15. 13. Tá Isso. bom, tá valendo. É isso então, Isaac. Você tenha um ótimo fim de semana. Bom casamento para você. Vai com calma, que tem mais casamento pela frente, certo? Prepara o tutu aí para o E seu marido, eu não sei o nome dele, para Daniel, o palmeirense Daniel. também, né? Aê, Porque garoto, é isso aí. Para cortar a gravata, que na hora tem que botar pingar um dinheiro lá. Tá bom? Um abraço para tá bom. você, ótimo fim de semana. Para você também, Márcia. Um abraço para todo mundo que acompanhou a gente aqui. Esta foi Isabela Bela Isalabate. Muito obrigado a vocês. Amanhã tem pré e pós-jogo no canal. Aliás, espera aí, mas tá esquecendo? Tem que convidar uma criatura para encerrar o nosso quadro, Isa. Massa, você é um. Tem uma criatura nova Ah, aqui, ó. é? Aí, ó. Cadê? Não, não é esse não. Peraí, cadê? Massa. Por que que você faz isso? Peraí. Só um segundo, Isa, que eu vou achar ele aqui. Tô Peraí, curiosa. caramba. Tá curiosa, né? Você vai ver. Tô. Essa figura aí, ó. Ó. Fala, porcada, tudo bem? Hoje tem pré e pós-jogo no canal, hein? Venha. É o Massa Reborn? É isso aí. Entramos na loucura total aí, ó. Boa, obrigado, Isa. Valeu, até Muito mais. bom, valeu.